Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tutor Brasil. Aqui é a professora Kelly Schweizerski e vamos dar continuidade ao nosso curso de programação em C. Bom, a recursividade, pessoal, ele é um assunto bastante complexo também, tá? Tão complexo quanto ponteiros. Para a gente dar início a esse entendimento, eu vou explicar como é que funciona a recursividade. Então, do mesmo modo que em outras linguagens, de programação, com o C, na linguagem de programação C, é possível elaborar uma função que chama a si mesma. Tá? Ela vai chamar ela mesma. Tá? A função ela é recursiva, ok? A recursividade é um mecanismo que permite uma função chamar a si mesma direta ou indiretamente. Uma função é recursiva quando possui uma chamada a si própria. Ao construir uma função recursiva, a gente vai se certificar de que há um critério de parada, ao qual a gente determina no momento em que a função irá parar de fazer a chamada de si mesma, né? Senão ela fica num loop, né? Independente, impedindo que ela entre num loop infinito. Tá? Então, para a gente fazer um exercício de recursividade, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exercício aqui de cálculo fatorial. Tá? Um exercício bem simplesinho, de poucas linhas, para a gente poder entender como é que funciona este assunto. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser... Eu vou primeiro declarar mais algumas variáveis, algumas bibliotecas que a gente vai precisar. Bom, vamos chamar então essas duas bibliotecas de início. E agora a gente vai colocar aqui uma função do tipo inteira, chamada fatorial, ok? E essa função é inteiro de x, tá? Aqui dentro a gente vai dizer o que essa função vai fazer. Aqui, pessoal, para a gente não deixar misturado aqui, para ficar mais fácil de ler, vamos colocar a nossa criação da nossa função aqui em cima, ok? Então aqui a gente vai dizer o seguinte, que esse fatorial vai fazer o seguinte, vamos colocar um if, se o x, um valor qualquer, for igual a 0, ele vai entrar nesse if e vai fazer alguma coisa pra gente. O que ele vai ter que fazer aqui? Ele vai retornar 1. Ok? Caso o valor seja diferente de 0, ele vai entrar num else. Ok? Então, else. E esse else, ele vai ter o seguinte. Ele vai fazer o cálculo do fatorial, que é retorne o valor de x multiplicado por fatorial de x menos 1. Isso aqui é uma conta de fatorial, ok? Bom, depois que a gente fez isso, ó, aqui está toda a nossa recursividade. Isso daqui, esse fatorial, é esse daqui. A gente está chamando a função dentro da própria função. Isso aqui é recursividade. Para que a gente possa imprimir essa mensagem na tela, a gente vai entrar aqui na função main e vamos colocar algumas informações aqui. Então, por exemplo, int de uma variável num, por exemplo, e uma outra chamada resposta. Aqui a gente vai colocar um printf para que ele imprima na tela algo. E o que ele vai imprimir? Ele vai pedir para que a pessoa digite um número. Ok?
Depois a gente vai colocar um scanf. Nesse scanf a gente vai ler este número. Ele vai ler, como é um número inteiro, então é porcentagem de número. E vai armazenar essa informação em número. Bom, aqui ele vai fazer ele vai armazenar a resposta na variável resposta, e aqui a gente vai chamar a função fatorial de num. Ok? E aqui embaixo a gente vai imprimir a resposta para o usuário, tá? Então vamos colocar aqui um printf. Aqui a gente vai escrever o fatorial é porcentagem de, e aqui fora a gente vai chamar o que está na variável resposta. Ok? Bom, então agora é só compilar e executar. E então nós temos aqui o cálculo do fatorial. Então, pessoal, é assim que funciona a recursividade. A gente dá um nome para uma função, como a gente utilizou aqui, por exemplo, fatorial. E em um determinado momento, em um return, para que ele mostre alguma coisa para o usuário, a gente coloca o nome de novo da função e o que ele vai ter que fazer. Ok? Então isso é recursividade.